Quando fiquei careca, ouvi minha nora interesseira rindo com as amigas. A bruxa já era feia, agora tá parecendo uma alienígena de cabeça grande. Mal sabia ela que eu ainda guardava um segredo. Os 128 milhões de dólares que herdei. Do meu marido. E ela nunca verá um centavo disso. Seja bem-vindo. Acompanhe minha história até o fim. E comente de que cidade você está assistindo, para eu saber até onde ela chegou. Eu nunca imaginei que o som de uma risada pudesse doer tanto. Até ouvir vindo da minha própria cozinha menos direcionada a mim. A peruca parecia pesar 1 tonelada. Naquela noite de terça-feira, eu fingi assistir ao noticiário enquanto Ansley, minha nora, fofocava no telefone. A quimioterapia tinha me tirado tudo. O cabelo, a energia, o apetite. E agora, a dignidade, com 69 anos, depois de perder Judd, meu marido. Há apenas 2. Essa casa se tornou minha prisão. Meu Deus, você precisa ver ela, disse Ansley, gargalhando. Parece uma águia careca tentando usar fantasia de Halloween. Ela falava alto, como se eu não estivesse ali. Meu coração apertou. Minhas mãos tremiam. Eu sabia que ela nunca gostou de mim. Mas zombar da minha aparência enquanto enfrento o câncer era crueldade demais. Viver com ela é como ter um cadáver andando pela casa. Ela dizia ao telefone. Wesley quer paciência, mas até quando vamos fingir que nos importamos? Wesley, meu filho, entrou na sala, tão parecido com o pai, mas diferente nos olhos, frios, cansados. Oi, mãe, como está se sentindo hoje? A mesma pergunta, de sempre, sem emoção, sem esperar resposta. Quando ouvi os risos de novo, disfarquei, aumentando o volume da TV. Wesley justificou. Ela está contando das aulas de yoga. Você sabe como são as mulheres? Sim, eu sabia, especialmente quando são venenosas. Ansley já tinha feito de tudo. Jogado fora a porcelana da minha mãe, escondido as fotos de Judd, sugerido que eu dormisse no quarto de hóspedes. Igor, isso, Wesley, vem aqui, amor. A voz doce que ela usava para manipular. Ele foi, sem me olhar, e eu fiquei ali, sozinha, com as palavras dela ecoando como facas. Toquei na peruca. Judd adorava meu cabelo. Dizia que eu era linda. Mesmo nos domingos preguiçosos. Agora, nem eu me reconhecia no espelho. Uma sombra do que fui. Lá da cozinha, ouvi a bomba. Eu disse ao Wesley que a gente precisa planejar onde ela vai morar. Não dá para ignorar o que vem aí. Meu sangue gelou. Colocar-me em um asilo? Era isso que estavam planejando? Levanta devagar, o corpo doendo. Olhei pela janela. O bairro parecia o mesmo de 30 anos atrás. Mas o mundo já não era mais meu. O riso satisfeito de Ansley veio de novo. Eles decidiram tudo sem mim, como se eu já estivesse morta. Subi para o meu novo quarto, agora chamado de hóspedes, e pela primeira vez desde que Judd se foi, percebi, estou sozinha. E talvez isso não seja tão ruim assim. No dia seguinte, Ansley já estava animada, fazendo planos com alguém no telefone. Sobre mim, claro. Sobre a transição. Quando desci, ela sorriu. Bom dia, Norma. Você está ótima hoje. Mentira. Tentei pegar meu café, mas ela correu. Você não deve levantar peso. Serviu numa caneca, qualquer longe das minhas xícaras de porcelana. Estava falando com a Michê sobre comunidades de idosos. Já pensou em algo assim? Quando for hora de mudar, a voz calma, forçada. São apartamentos bonitos, com refeições, atividades, e gente da sua idade. Ela sorria como se fosse um presente, mas aquilo era um descarte disfarçado de cuidado. Eu respirei fundo. Olhei nos olhos dela. Ansley, eu não estou pronta para ser enterrada viva. E o que ela não sabia é que a mulher que ela chamava de inútil e feia era dona de uma fortuna que poderia comprar 5 casas iguais. Aquela. E que essa história ainda está longe de terminar. Talvez fosse exatamente o que eu precisasse naquele momento, mas o que eu realmente precisava era ser tratada com respeito na minha própria casa. Não disse isso. Só tomei mais um gole do café e observei o rosto dela. Ansley estava empolgada com essa ideia. Menos dava para ver nos olhos brilhando. Na forma como espiava o laptop, como se já tivesse escolhido até o lugar. Eu acho maravilhoso você estar pensando no futuro, disse. Cuidado, mas não estou pronta para tomar nenhuma decisão agora. O sorriso dela ficou um pouco mais tenso. Claro que não, mas informação nunca é demais, não é? Wesley se preocupa com você sozinha o dia todo, enquanto estamos no trabalho. E se algo acontecesse? Uma queda? Uma reação ao remédio? Tudo muito razoável. Mas por trás da preocupação, eu ouvi a verdadeira mensagem. Você é um problema, e queremos que outra pessoa cuide disso por nós. Eu agradeço sua preocupação, respondi. Mas estou me virando bem, tá mesmo? A pergunta escapou mais afiada do que ela pretendia. Logo suavizou o tom. Quero dizer,
Notei que você tem tido dificuldades ultimamente. Ontem, esqueceu o fogão ligado. Semana passada, esqueceu de tomar os remédios à noite. Isso acontece, claro, principalmente depois do que passou, ou pior do tudo, ela tinha razão. E isso tornava tudo mais doloroso. A quimioterapia afetou minha memória, minha atenção. Eu sabia que tinha cometido pequenos deslizes, mas não imaginava que ela estivesse anotando cada erro, construindo um caso contra mim. Talvez pudéssemos começar como ajudante em casa. Menos sugeri. Algumas horas por semana. Isso é tão caro, respondeu rápido. E estranhos dentro de casa, eu me preocuparia com a segurança. Não se sente mais segura em uma comunidade com supervisão e tudo sob controle? Coloquei a xícara sobre a mesa. Olhei bem para ela. 28 anos, cabelos loiros impecáveis. Corpo moldado por academias e spas caros. Rupees de bolsas que custavam mais que meu orçamento mensal. Nunca havia trabalhado de verdade até casar com meu filho. E mesmo agora, seu emprego na galeria de arte era mais hobby que necessidade. Ansley menos disse, com firmeza menos. Esta é a minha casa. Judge e eu compramos juntos. Criamos Wesley aqui. Não estou pronta para ir embora. Ela desviou o olhar por um segundo. Algo gelado passou pelos olhos dela. Mas é justo com Wesley. Ele trabalha tanto para sustentar todos nós, e chega em casa preocupado com você. Isso está afetando o desempenho dele. Se você realmente o ama, devia querer o melhor para ele. A manipulação era perfeita. Minha vontade de permanecer em casa foi transformada num ato egoísta. Wesley, com seu alto salário, poderia facilmente pagar uma cuidadora se estivesse verdadeiramente preocupado comigo. Onde está Wesley esta manhã? Perguntei. Saiu cedo. Tinha reunião, mas conversamos ontem à noite, e ele concorda que precisamos fazer planos. Só que ele é muito doce para falar disso com você. Você sabe como ele odeia confrontos. Doce. Essa era uma palavra. Ultra. Seria covarde. Ouvi uma porta de carro bater lá fora. Olhei pela janela e vi Wesley voltando. Deve ter esquecido algo. Quando entrou, notei como Ansley mudou de postura instantaneamente. Ombros retos. Expressão preocupada. Voltei. Esqueci. Minha pasta da apresentação. Disse, afrouxando a gravata. Beijou Ansley e me lançou um aceno. Como está se sentindo, mãe? A Ansley estava me contando sobre os lugares que está pesquisando. Disse, observando sua reação. Ele lançou um olhar rápido para a esposa. Um silêncio de cumplicidade. Já tinham discutido isso. E com detalhes, não é má ideia ter essas informações. Por precaução, disse. Precaução para quê? Perguntei. Outro olhar entre eles. Wesley pigarreou. Se sua saúde piorar, ou se quiser mais contato social. Esses lugares são como resorts, com médicos, atividades. Olhei para meu filho, o bebê que criei, que um dia chorou para não ir à escola sem mim menos. E vi um homem que me olhava como um problema a ser resolvido. Não estou pronta. Quando estiver, eu aviso. Disse firme. Wesley contraiu o maxilar. Só estamos tentando ajudar, mãe. A Ansley pesquisou isso tudo. E eu não pedi para ela fazer isso. As palavras saíram duras. O silêncio tomou conta da cozinha. Os olhos de Ansley se arregalaram como se estivesse magoada. Mas ali por trás, eu vi raiva. Eu só queria ajudar. Achei que você fosse agradecer. De novo. O papel da nora dedicada. E eu, a sogra ingrata, preciso ir, disse Wesley. Pegando a pasta. Beijou Ansley e tocou meu ombro rapidamente. A gente conversa depois. O toque poderia ser reconfortante, mas soou mais como despedida. Ansley fechou o laptop e levantou-se. Alisando a roupa de ginástica, sei que mudanças assustam. Mas, às vezes, são exatamente o que precisamos. Vou continuar pesquisando opções, só para estarmos preparadas. Subiu para o quarto. Logo desceu. Pronta para a academia. Volto por volta do meio-dia. Se cuida, tá bom? E então ela se foi. E eu fiquei sozinha na casa que a cada dia parecia menos minha. Fiquei ali sentada, remoendo a conversa. A forma como me encurralaram, como me fizeram parecer egoísta por querer ficar na minha própria casa. Mas então, algo me ocorreu. Eles não sabiam. Ninguém sabia. Eu não era tão indefesa quanto eles pensavam. Naquela tarde, enquanto Ansley fazia yoga e Wesley trabalhava, eu subi para o sótão menos coisa que não fazia há meses. A escada rangia, o ar era pesado. Cheirando a memórias, passei por caixas de Natal, móveis antigos, até encontrá-la. Uma pequena caixa de metal, comum. Desinteressante. Mas dentro, um segredo, de 128 milhões de dólares. Wesley e Ansley nunca imaginaram que eu escondia aquilo. Dentro da caixa estavam documentos, extratos bancários, senhas, carteiras de investimento, tudo organizado com a caligrafia precisa de Judge. E uma carta. Minha querida Norma,
A carta começava com amor, mas logo se transformava em uma revelação. Judge havia guardado toda uma fortuna em silêncio, por segurança. Para mim, investimentos, imóveis, empresas. Tudo escondido dos advogados. 8. To Wesley. Quero que você tenha liberdade total, para nunca depender de ninguém que não te trate com amor e respeito. 128 milhões de dólares. Mais do que suficiente para uma vida inteira de independência. Mais do que suficiente para recuperar meu poder. Wesley e Ansley pensavam que tinham controle. Eles estavam errados. Eu não sou um fardo. Eu não sou fraca. Eu sou livre. E essa história está apenas começando. Quando fiquei careca, ouvi minha nora interesseira zombando de mim com as amigas. A megera já era feia. Agora parece uma alienígena de peruca barata. Elas riram. Mas o que ninguém sabe é que eu escondi uma herança de 128 milhões de dólares que meu falecido marido me deixou. Olá, meu nome é Norma. E essa é a história de como eu passei de um peso, na casa do meu filho, para a mulher mais poderosa dessa família. Continue assistindo até o fim. Comente de qual cidade você está assistindo. Quero saber até onde essa história vai chegar. Capítulo 1. O silêncio que grita a risada dela cortou minha alma como uma navalha. Naquela noite de terça-feira, o noticiário era só um ruído de fundo enquanto eu fingia estar interessada. A peruca pesava na minha cabeça recém-careca pela quimioterapia. Tudo que eu queria era dignidade. Mas tudo que recebi foi crueldade. Parece uma águia careca com fantasia de Halloween. Ela disse do outro lado da parede. Minha nora, a Nisley, sempre foi assim. Fria, vaidosa, implacável. E o pior, Wesley, meu filho, não fazia nada. Capítulo 2. Prisioneira na minha própria casa depois que meu marido, Judge, morreu há 2 anos. Essa casa virou uma prisão. Tudo que eu construí com amor virou domínio dela. Ela tirou minhas lembranças. Muse, Updidos 88. Suíte principal, ela sugeriu que eu deixasse. Agora, eu sou apenas uma hóspede indesejada. E quando ouvi a palavra internação, meu sangue gelou. Estamos só pensando no seu bem, Norma, ela dizia com aquele sorrisinho. Mas, eu sabia. Eles queriam se livrar de mim. Capítulo 3. O segredo no sótão naquela tarde, quando eles saíram. Eu subi ao sótão. Minhas mãos tremiam quando abri a velha caixa de ferro. Ali estavam documentos, que mudariam tudo: cartas do Judge, extratos bancários, senhas, e a confirmação. 128 milhões de dólares. Em investimentos secretos, ele havia escondido. Tudo para me proteger. Nem Wesley sabia, nem os advogados. A casa e o dinheiro visível eram só fachada. Você não é um peso. Norma, você é livre. Foi o que ele escreveu. E foi nesse momento que algo em mim despertou. Eu não era fraca. Eu era a verdadeira dona da casa. Capítulo 4. Manipulação com sorrisos. Eles começaram a fazer planos, assistência residencial, vendas de imóveis, reforma, tudo isso sem me consultar, e tudo com um tom gentil, a quel tipel do bondade que vem com veneno. Estamos fazendo isso por você, diziam. Mas eu via por trás do disfarce. Eles estavam se preparando para vender minha casa, que eles não sabiam. Era que eu já havia ligado para o banco, contratado advogados, e marcado uma visita a uma nova casa. Minha casa. Capítulo 5. A virada silenciosa. 3 semanas depois, ela chamou avaliadores para meus pertences. Sem me avisar. É só uma avaliação, Dona Norma, dizia a mulher. Mas eu sabia. Eles estavam prontos para me liquidar. Quando ela saiu, fiz mais uma ligação. Dessa vez para corretores de imóveis de alto padrão, e ia me mandar. Sim, mas não para um asilo. E, sim, para uma mansão a Baramar. Sozinha. Livre. Rica. Essa é a história de como uma mulher de 69 anos, calada e subestimada, surpreendeu a todos. Se você chegou até aqui, comente comem nos comentários e diga, nunca subestime uma mulher silenciosa. Se inscreva no canal para mais histórias que vão te arrepiar. Eu entendo as preocupações de vocês, mas preciso que entendam algo também. Esta é a minha vida. E sou eu quem decide como vivê-la. Maxilar de Wesley se contraiu. Mãe, só estamos tentando ajudar. Você não está pensando com clareza no que é mais prático. Tô pensando com mais clareza do que vocês imaginam. Depois do jantar, ajudei a limpar, e fui para o meu quarto. Do corredor, podia ouvi-los cochichando na cozinha, provavelmente, debatendo minha teimosia e como poderiam controlá-la. Sentei-me na cama, com a carta de Judge nas mãos, e tomei minha decisão. Era hora de mostrar o quanto eu estava lúcida. Na manhã seguinte, enquanto os dois estavam fora, fiz 3 ligações. A primeira, para uma corretora de imóveis em Scottsdale,
Arizona menos uma cidade que sempre sonhei conhecer. A segunda, para uma empresa de mudanças especializada em realocações discretas e de alto padrão. A terceira, para uma advogada especialista em planejamento patrimonial e direito de família. Quando Anisley voltou de sua aula de yoga, meus compromissos já estavam marcados, o plano estava em movimento. Chega do espero. Era hora de tomar as rédeas da minha vida. As 3 semanas seguintes passaram como um borrão de telefonemas secretos e reuniões meticulosamente planejadas. Enquanto Anisley pesquisava casas de repouso e Wesley se enterrava no trabalho, eu arquitetava a fase mais libertadora da minha vida. Meu primeiro encontro com Margaret Chung, gerente bancária particular, foi em Phoenix. Anisley achava que eu estava numa consulta médica. Margaret, uma mulher refinada de 50 e poucos anos, me tratou com a dignidade que alguém com meus recursos merecia. Pela primeira vez, em meses, me senti ouvida. Senhora Rolai menos, disse ela, analisando a pasta deixada por Judd. Seu portfólio de ativos é impressionante. Seu falecido marido foi muito inteligente nos investimentos. Quais são seus objetivos? Independência menos, respondi sem hesitar. Independência total. Ela sorriu. Acho que podemos cuidar disso. Saí de lá tendo comprado à vista um luxuoso apartamento em Scottsdale, numa comunidade ativa para idosos independentes. 2 quartos, uma cozinha espaçosa, sacada com vista para o campo de golfe. Nada de caça de repouso. Era liberdade com estilo. Na semana seguinte, Patricia Menos, coordenadora da empresa de mudanças, visitou minha casa enquanto Anisley estava no clube do livro. Andamos pelos cômodos, ela fazia anotações, a porcelana, as fotos da família e as antiguidades. Com certeza Menos, respondi. A maior parte dos móveis pode ficar. Já estou escolhendo novos. E a data da mudança? That we do. Semanas. Ela arqueou as sobrancelhas. É bem rápido para uma mudança desse porte. Esperei tempo demais para começar minha nova vida. O mais difícil era guardar o segredo to dos os de Ash. Wesley e Anisley planejavam o meu futuro, quando na verdade eu já havia decidido desaparecer do controle deles. Anisley me mostrou folhetos do Sunset Manor, o lar de idosos que ela achava perfeito para mim. Wesley insinuava que meus esquecimentos justificavam cuidados profissionais, mas eles estavam tão fixados na narrativa da minha decadência que não percebiam os sinais claros da minha recuperação. 3 dias antes da minha partida, Anisley chegou esbaforida na cozinha. Tenho notícias incríveis. Falei com o diretor do Sunset Manor e surgiu uma vaga. Um belo apartamento de esquina com vista para o jardim. Está disponível imediatamente. Imediatamente? Repeti. Bem, dentro da semana. Já até deixei um pequeno depósito para garantir a vaga. Um frio tomou meu peito. Ela fez um depósito sem me consultar. Só para garantir? É reembolsável. Eu imaginei que você gostaria. Vagas assim demoram meses. Tomei um gole de café para ganhar tempo. Em 3 dias eu sumiria. Só precisava manter a farsa por mais 72 horas. Quando seria a mudança? Neste fim de semana. Assim Wesley pode ajudar com a transição. O mesmo fim de semana em que eu partiria para o Arizona. Parece rápido. Às vezes, as oportunidades aparecem e precisamos aproveitá-las. Já comecei a arrumar suas coisas. Meu sangue gelou. Você está empacotando. Manhas Quiz, só algumas roupas e itens pessoais. Fiz tudo com muito cuidado. Subi as escadas. Ela realmente havia mexido nas minhas coisas. Meu armário estava pela metade. Minhas gavetas reorganizadas. Até algumas joias estavam em caixas. Ela ultrapassou todos os limites. Naquela noite, Wesley chegou com a papelada do Sunset Manor. Passei lá hoje na hora do almoço. É um bom lugar, mãe. Acho que você vai gostar. Olhei os formulários, questionários médicos, documentos financeiros, queriam saber tudo. Minha renda, meus bens, meus seguros. O custo? $8.000 por mês. Isso é caro. Já fizemos os cálculos, disse Wesley. Sua aposentadoria e a pensão do papai cobrem quase tudo, e nós podemos ajudar com o restante. Eles achavam que eu vivia com $3.000 por mês. Mal sabiam que só os rendimentos dos meus investimentos eram mais de 10 vezes. Isso vocês fariam isso por mim? Claro, disse Anisley, apertando minha mão. Somos família. A gente cuida um do outro. Família, a palavra me soou amarga. Assinei os papéis. Na manhã seguinte, com a casa vazia, finalizei tudo. Liguei para Patricia para confirmar a mudança. Transferi mais fundos para minha nova conta no Arizona. Redirecionei minha correspondência para uma caixa postal particular. Ao meio-dia, tudo estava pronto. E pela primeira vez em muito tempo, eu também estava naquela tarde. Chamei Wesley e Anisley para sentarem comigo na sala de estar. Estive pensando sobre o que vocês disseram menos comecei.
sobre o Sunset Manor, sobre recomeçar. Eles se inclinaram à frente, ansiosos por ouvir minha rendição. Vocês têm razão. É hora de mudar. Hora de parar de ser um peso na vida de vocês. Mãe, você não é um peso, Wesley tentou dizer, mas eu levantei a mão. Deixe-me terminar. Eu percebi que vocês estão certos. Preciso de mais cuidados do que vocês podem me oferecer. Preciso estar entre pessoas da minha idade, em um lugar preparado para minhas necessidades. O rosto de Annesley se iluminou com uma alegria quase vitoriosa. Norma, tô tão feliz que esteja aberta a isso. Tenho certeza que vai amar o Sunset Manor. Na verdade, respondi com calma menos. Eu não vou para o Sunset Manor. O silêncio foi absoluto. Fiz outros arranjos. Estou me mudando para o Arizona, para uma linda comunidade de aposentados em Scottsdale. Viajo no sábado? Arizona? Wesley finalmente conseguiu dizer. Mãe, isso é do outro lado do país. É exatamente o que preciso. Sol, ar seco e um novo começo, onde ninguém me conhece como a senhora doente dos últimos anos. Mas já fizemos os depósitos. Gaguejou Annesley. Já organizamos tudo. Vocês organizaram menos corrigir. Essa Mick, assim como chamaram os avaliadores da casa, como começaram a empacotar minhas coisas. Sem nem me perguntar. O rosto de Wesley ficou vermelho. Mãe, isso é loucura. Você não pode simplesmente se mudar sozinha para o outro lado do país. Posso sim. E vou cuidar de mim mesma. Com que dinheiro? Disparou Annesley, perdendo totalmente a máscara. Eu sorri. Na verdade, tenho como intuo contei eles sobre os imóveis que Judge possuía em Phoenix. Não revelei toda a extensão da herança menos eles. Não mereciam saber menos, mas o suficiente para justificar minha mudança. Falei do apartamento que comprei, do pequeno fundo que encontrei entre os papéis de Judge. Eles ficaram em choque. Os carregadores chegam amanhã. Levarei meus pertences pessoais, a porcelana, alguns móveis. O restante fica com a casa. Você não pode vender a casa, Wesley exclamou. É o nosso lar. Não estou vendendo, estou dando para vocês. Considerem uma herança antecipada. Alívio estampado nos rostos deles foi quase cômico. Ganharam a casa, se livraram de mim, e ainda economizariam com assistência. Do ponto de vista deles, a solução perfeita. Mas o Arizona é tão longe, tentou Wesley, ainda fingindo alguma preocupação. Como vamos visitar? Tenho certeza de que vocês vão dar um jeito, se quiserem. Subi as escadas para terminar de arrumar minhas coisas. Lá embaixo, ouvi os sussurros animados, provavelmente já planejando como redecorar a casa, como usar cada cômodo, quanto dinheiro economizariam naquela noite. Deitei pela última vez na cama de hóspedes, ouvindo os sons da casa que foi meu lar por 30 anos. Amanhã começaria o capítulo mais emocionante da minha vida. E, pela primeira vez, desde que Judge morreu, a Dormati sorrendou 6 meses depois. Eu estava na varanda do meu apartamento em Scottsdale, vendo o pôr do sol pintar as montanhas do deserto com tons dourados e avermelhados. Meu cabelo cresceu novamente, prateado, macio, e eu já não usava mais peruca. Me sentia mais eu mesma do que em anos. A comunidade onde me instalei superou todas as expectativas. O Desert Springs não era um lar de idosos. Era um resort de luxo com moradores ativos acima de 55 anos. Meu condomínio tinha 2 quartos, uma cozinha gourmet e uma vista de tirar o fôlego. Havia do tudo. Aulas de golfe ou fitness, Duarte, degustações de vinho. E eu me joguei em tudo com uma energia que nem eu sabia que tinha. Fiz amigos menos amigos de verdade, não apenas pessoas que me toleravam por obrigação. Minha vizinha Eleanor se tornou minha maior companheira. Viúva de 70 e poucos anos, viera de Chicago após os filhos começarem a insinuar que ela estava muito isolada. Como eu, ela descobriu que os melhores capítulos da vida começam quando paramos de deixar que outros escrevam a nossa história. Você parece feliz, disse uma voz atrás de mim. Era o Dr. Martinez, meu vizinho do outro lado do corredor e meu ocasional parceiro de jantar. Um médico aposentado que também reconstruía a vida após a perda. Estou feliz menos. Respondi, e era verdade. Ficamos em silêncio, observando a luz do dia desaparecer. Esses momentos de paz se tornaram preciosos. Por tanto tempo, eu havia esquecido. O que era viver sem depender da aprovação de ninguém? Alguma notícia da sua família? Perguntou ele com delicadeza. Sorri. Wesley liga de vez em quando. Conversas educadas, superficiais, falas sobre o trabalho. Annesley entra só para dar um oi. Não contei como essas conversas me faziam sentir. Frias, distantes, cuidadosas. Wesley ainda não acreditava que eu consegui me mudar sem ajuda. Annesley ainda parecia irritada por eu não ter fracassado, e voltado implorando socorro.
Eles esperavam que eu falhasse, para validarem sua narrativa. Mas eu floresci em M6. Messes, fiz aula de cerâmica menos, e descobri talento. Entrei num clube do livro que realmente lê livros. Comecei a ser voluntária num abrigo de animais, algo que sempre sonhei fazer. Mais importante, comecei a usar o dinheiro de Judge, da maneira que ele queria, para me dar liberdade e escolhas. Contratei uma diarista? Não porque precisava, mas porque podia menos, e isso me deu tempo para fazer o que realmente gosto. Eu havia comprado um carro novo, um SUV prateado, elegante, espaçoso e silencioso, que me fazia sentir seguro e confiante nas estradas. Até viajei para a Europa, algo que Judge e eu sempre dissemos que faríamos um dia. E esse dia finalmente chegou. E foi tudo o que eu sonhava. E mais, meus pensamentos foram interrompidos pelo toque do celular. O nome de Wesley apareceu na tela. Suspirei. É melhor eu atender, disse ao Dr. Martinez. Família. Ele assentiu e voltou para seu apartamento, me dando privacidade. Oi Wesley, oi mãe, como você está se sentindo? A mesma pergunta, no mesmo tom cuidadoso. Como, se ainda esperasse que eu admitisse ter cometido um erro. Estou maravilhosa. E vocês dois? Estamos bem? Ocupados. A Ninsley está redecorando o banheiro da suíte. Lembra do projeto que ela mencionou antes da sua mudança? Sim. A reforma de $20 mil que eles não podiam pagar, mas que se sentiram no direito de fazer porque achavam que eu era velha e pobre demais para ter opinião sobre a casa. Que bom. Espero que ela esteja feliz com o resultado. Está sim. Postou algumas fotos sem Quizzerware. EU. Na Aquaria. Mas murmurei algo educado. Mãe menos a voz de Wesley. Mudou de tom. Havia hesitação ali. Eu queria te perguntar uma coisa. Lá? Bem pensei. Você está bem financeiramente? De verdade. Ali estava o verdadeiro motivo da ligação. Estou muito bem, Wesley. Melhor do que nunca. É que alguns vizinhos comentaram que você vive num lugar bem bonito, que tem via Harawee. Bem, eu sei que o pai não deixou muito dinheiro. Sorri. Alguém andou investigando minha vida. Provavelmente estavam começando a se preocupar com como eu estava bancando esse novo estilo de vida. A verdade estava começando a incomodar seu pai. Foi mais cuidadoso com o dinheiro do que qualquer um de nós imaginava. Menos disse. Era verdade. Tecnicamente, quanto mais cuidadoso? Ele perguntou. A pergunta ficou no ar, carregada de algo que eu conhecia bem. Cobiça. Mesmo depois de terem ganhado a casa, mesmo depois de terem se livrado de mim, queriam saber se ainda havia mais para receber, o suficiente para que eu viva com conforto. Você não precisa se preocupar comigo. Não é que eu esteja preocupado. Só quero ter certeza de que você não está gastando além do que pode. Às vezes, quando uma pessoa vive sozinha pela primeira vez, comete erros financeiros. A condescendência na voz dele fez meu maxilar travar. Wesley menos disse, com a calma que só anos de experiência nos dão. Eu tenho 69 anos. Cuidei de um orçamento familiar por 4 décadas. Criei você. Ajudei seu pai a construir uma vida. Acho que consigo administrar o que é meu. Claro, mãe. Não quis dizer isso. Eu só me importo com você. Desliguei e fiquei olhando o céu avermelhado do deserto da varanda. Wesley se importava, do jeito dele. Mas o amor dele vinha sempre com condições, com a expectativa de que eu fosse sempre aquela mãe obediente, grata, submissa, controlável. O som da campainha me tirou dos pensamentos. Ao abrir a porta, encontrei Eleanor, sorrindo, com uma garrafa de vinho nas mãos. A Margaret Chun ligou. Ela disse, entrando sem cerimônia. Seu portfólio bateu mais um recorde. Está na hora de brindar. Eleanor era a única pessoa que sabia da verdade sobre minha situação financeira. Foi ela quem me apresentou a Margaret. Foi minha companheira na viagem à Europa. Se tornou a irmã que nunca tive. E como eu sabia o que era ser subestimada pela própria família, quanto dessa vez? Perguntei, pegando as taças. 8,2 milhões. Só de crescimento neste ano. Judge sabia o que estava fazendo. Brindamos. Sentadas no sofá, olhando as luzes cintilantes da comunidade ao longe. Você já pensou em contar para o Wesley? Perguntou ela, como quem cutuca uma ferida que já não sangra. Às vezes, mas aí eu me lembro de como eles me trataram quando achavam que eu estava indefesa. E percebo que eles não merecem saber. E o que vai fazer com tudo isso? Tenho pensado bastante nisso. O dinheiro é mais do que jamais vou precisar. Mesmo se viver mais 30 anos em puro luxo. Respirei fundo, como quem entrega um segredo. Estou criando uma fundação para mulheres que precisam recomeçar depois de grandes perdas, divórcio, viuvez, doenças, situações onde tudo desaba e falta só uma coisa: recursos. Eleanor ergueu a taça. Judge ficaria orgulhoso e eu também me aco.
Ele sempre disse que o dinheiro só vale algo se puder te dar liberdade. Naquele momento, enquanto tomávamos vinho e falávamos de planos que nasceram do Renascimento, pensei na última carta de Judge. Ele havia previsto tudo: Wesley, Annesley e o mais importante de tudo, a liberdade. Meu celular vibrou com uma nova mensagem. Por um segundo, achei que fosse Wesley de novo. Mas quando vi o nome na tela, sorri. Era James, um homem que conheci na aula de cerâmica. Viúvo como eu. Gentil. Alguém que entendeu que recomeçar na nossa idade não é aceitar menos, é escolher mais. Gostaria de jantar comigo amanhã? Descobri um restaurante novo, que acho que você vai adorar. Enquanto li a mensagem, senti meu coração aquecer. Não era só a liberdade que eu havia conquistado. Era algo mais raro, mais precioso. Era paz de viver, finalmente, sob minhas próprias escolhas. Respondi a mensagem. Eu adoraria. Eleanor percebeu meu sorriso. James, ótimo. Você merece alguém que veja o quão incrível você é. Depois que Eleanor foi embora e comecei a me preparar para dormir, olhei ao redor da minha casa com atenção. De verdade, as obras de arte nas paredes foram escolhidas porque eu as amava, não porque combinavam com o gosto de alguém. Os livros empilhados eram aqueles que me interessavam, não os que me diziam ser apropriados. Meu calendário estava cheio de atividades que eu escolhi, compromissos que eu planejei, uma vida que eu estava criando ativamente. Em vez de apenas suportar, era isso que Judge havia me deixado. Não apenas segurança financeira, mas o poder de escolher quem eu queria ser e como queria viver. 6 meses atrás, eu era vista como uma senhora doente, frágil, de peruca, ouvindo da própria família que precisava aceitar suas limitações e ser grata por qualquer migalha de cuidado que eles decidissem me oferecer. Hoje, sou Norma Holloway, uma mulher com recursos, liberdade, autoestima e um futuro repleto de possibilidades. Wesley e Annesley nunca entenderiam a escolha que fiz para eles. Eu sempre seria a mãe e sogra que se tornou inconveniente. O problema é que eles haviam conseguido realocar com sucesso. Eles não faziam ideia de que eu vivia melhor do que eles, que tinha mais dinheiro do que jamais poderiam imaginar, que havia construído uma vida muito mais significativa do que qualquer coisa que já tive enquanto me esforçava para conquistar aprovação. E eu pretendia manter tudo assim, antes de apagar as luzes. Murmurei, um obrigada silencioso para Judge. Ele soube exatamente que tipo de presente deixar. Não é só dinheiro, mas a lembrança de que eu merecia muito mais do que os restos de amor e respeito que os outros estavam dispostos a me oferecer. Eu merecia uma vida que tive coragem de finalmente reivindicar. Amanhã traria novos caminhos, novas escolhas, novas possibilidades. E pela primeira vez em muitos anos, eu estava animada para descobrir o que viria a seguir. Agora, eu quero ouvir você que me acompanhou até aqui. E se fosse com você? Você já passou por algo parecido? Já teve que lutar para ser ouvido ou ouvida? Respeitado ou respeitada? Livre, escreva nos comentários. Eu adoraria saber. E antes de sair, vou deixar aqui na tela 2 outras histórias favoritas do canal, que com certeza vão te surpreender. Obrigada por assistir até o fim. Sua companhia nessa jornada faz tudo valer a pena. Nos vemos no próximo capítulo.